As pessoas ignorantes são mais felizes. Elas são mais felizes do que as pessoas que apostam na razão e no conhecimento. De fato, acredito eu, que a tristeza e a melancolia estão muito associadas a uma busca pela compreensão racional do mundo, a uma busca pela compreensão do mundo enquanto um espaço que tem de ter um sentido. Ou seja, na medida em que nós buscamos mais o conhecimento e a razão, tentamos entender que o mundo tem um sentido, que a vida tem um sentido que vale a pena. E cada vez mais que buscamos esse sentido pela razão, pelo conhecimento, mais chegamos à conclusão de que a vida não tem sentido. Então, conhecer é um caminho melancólico, é um caminho um tanto solitário, é um caminho que expõe a condição humana nas suas maiores fragilidades. Se conhecer é um caminho melancólico, ignorar é um caminho mais alegre. Os ignorantes vivem de modo mais alegre, vivem de maneira mais leve, mais fluida. Para ilustrar isso, voltemos ao ano de 1603. Hamlet é publicado, uma obra teatral do autor William Shakespeare, que já conta, portanto, com mais de 400 anos, inspirada no folclore dinamarquês e que se mostra essa obra muito atual. Afinal, vivemos em uma época onde parece ser proibido, quase um crime, ser triste, ser melancólico. Bem, o que Hamlet tem a ver com essa história? O que Hamlet nos diz sobre a ignorância ser alegre e a razão ser desiludida, triste, melancólica? Hamlet era um jovem dinamarquês que estudava na Inglaterra. Então, no tempo retratado pelo livro, Hamlet volta das férias escolares na Inglaterra, volta para a Dinamarca, e ao chegar ao reino natal, ao seu país natal, ele descobre que o seu pai, o rei Cláudio, está morto. Ele não tem mais pai, o pai não existe mais, e ele nem pôde se despedir. Além do rei Cláudio, seu pai, estar morto, sua mãe, Gertrudes, nem mesmo esperou o cadáver do marido esfriar e já se casou com o próprio cunhado, com o irmão do rei Cláudio. Então você é Hamlet e percebe que, além de não ter mais pai, o seu pai morreu enquanto você estudava, se divertia, aproveitava a vida em outro país, seu pai morreu enquanto isso. Sua mãe se casou com o seu tio e todo mundo passa a entender isso como algo normal, e para você é um choque, é um susto, mas Hamlet começa então a duvidar do que realmente teria acontecido com o seu pai. Todos diziam que o seu pai havia morrido por uma morte natural, mas Hamlet passa a desconfiar de que, na verdade, tudo foi um plano arquitetado pela mãe dele e pelo tio dele. Mas Hamlet ainda poderia ser feliz com essa dúvida, mesmo tendo essa pulga atrás da orelha. Será que minha mãe matou meu pai? Será que meu tio matou meu pai? Será que os dois estão juntos nisso? Mesmo com essa dúvida, Hamlet ainda poderia ser feliz. Poderia se casar com Ofélia, poderia ser o futuro rei da Dinamarca, enfim. Porém, Hamlet não estava satisfeito com a dúvida e procurou conhecer a verdade toda. Sabia que um fantasma visitava a esplanada do castelo a altas horas da noite, à meia-noite. Então, foi esperar esse fantasma à meia-noite. De fato, o fantasma apareceu e, para alegria de Hamlet, era quem ele esperava, era o seu pai, o rei Cláudio. Então o fantasma do rei Cláudio tira todas as dúvidas do jovem Hamlet, dizendo-lhe que a mãe e o tio estavam por trás da sua morte, pedindo a Hamlet que se vingasse dos dois, que se vingasse principalmente do tio. A mãe, então, nesse momento, Hamlet tem certeza de que sua mãe é uma biscate e de que seu tio
é um assassino e de que seu pai merece vingança. E o defunto do seu pai, o defunto do rei Cláudio, pede a Hamlet a vingança, exige de Hamlet a vingança. Então surge o contexto para o mais famoso monólogo da história: ser ou não ser, viver ou não viver. Hamlet está diante de um dilema. De um lado, ele tem a missão exigida pelo pai, dada pelo pai, de vingá-lo, de matar o tio, de punir a mãe. Do outro lado, ele tem a possibilidade de se omitir, fingir que não conversou com o pai, com o fantasma do pai, fingir que aquilo não aconteceu e deixar a vida fluir. Se ele se omitir, ele não vai precisar se vingar do tio e da mãe, porém, carregará consigo para sempre a verdade de que seu tio matou o seu pai, de que seu pai não foi vingado. Se ele optar por vingar o seu pai ficará em paz no outro mundo, não será mais uma alma penada, vagando pelo mundo à procura de justiça, porém Hamlet destruirá a sua família, matará seu tio, se tornará um assassino, deixará sua mãe em apuros, louca, quem sabe. Mas Hamlet enxerga no monólogo uma terceira hipótese, uma terceira via, a do suicídio. Viver ou simplesmente enfiar uma adaga em meu peito e acabar com o sofrimento. Mas Hamlet não opta pela morte como um refúgio, como um remédio, como uma panaceia, um remédio para todos os males. Não, Hamlet resolve se vingar. E a tragédia, Hamlet é uma tragédia, termina com a morte de Hamlet, com a morte de Ofélia, com a morte de sua mãe, de seu tio. Todos morrem, muito sangue, muito desespero, muita desilusão, um fim trágico, triste. Tudo começou porque Hamlet duvidou da história que contaram a ele. E da dúvida veio a certeza, veio o conhecimento da verdade. E a verdade levou Hamlet à autodestruição, à destruição de si mesmo e dos mais próximos a ele. Para finalizar esta conversa, eu cito um ex-professor meu de faculdade que dizia: quando eu era pequeno, eu ia à locadora. E lá havia uma sala sempre fechada, e na porta dessa sala a inscrição: adultos. Eu imaginava que nessa sala de adultos havia mulheres nuas, peladas, bonitas, lindas, maravilhosas. Hoje eu sei o que havia naquela sala: boletos pendurados aos milhares e por pagar ainda. Sejamos mais ignorantes,